Boa tarde, são 2 horas e 48 minutos aqui na sua Rádio Hora 92,3, a Rádio da Família, e também pelas nossas redes sociais. Você pode, se não estiver escutando pelo rádio, mas também quiser nos ver, pode acessar o nosso Instagram, @Rádio Hora 92,3, a Rádio da Família. Estamos aqui pedindo licença para você, Karina, para bater o nosso papo de sempre nesse finalzinho das 2, quase 3 horas da tarde, com o nosso café com o pastor. E hoje, não diferente dos outros dias, estamos aqui com uma grande liderança da nossa cidade, não só da nossa cidade, do estado e do país, e ele tem muita história para contar. Seja bem-vindo, pastor Domício Júnior, da comunidade Portas Abertas. Muito obrigado. Aqui na Rádio Hora eu sempre me sinto muito bem-vindo. Muito prazer estar com você, Luciano, Karine e toda a equipe de vocês. Pois é, pastor Domício, né? A gente criou esse bloco, eu falo que a gente criou esse bloco e esse quadro, porque a gente conhece várias lideranças evangélicas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas muitas das pessoas não as conhecem. Esse é o momento para saber quem é, como tudo começou e também como começou o ministério, né? O pastor Domício, alguns conhecem como palestrante, outros conhecem como pastor, outros conhecem como agente público. Mas como tudo começa, né, pastor Domício? Eu sei que o senhor já 40 anos de ministério, 60 anos de vida, mas como começa essa sua relação com Deus, né? Como começa essa tua relação com Deus? Eu tive o privilégio de nascer numa família cristã. Meu avô, por parte de mãe, ele já era um servo de Deus, um pastor assembleano que trabalhava com libertação nas roças, né, nas fazendas. Ele era pernambucano. Na verdade, ele era da Polícia Militar de Pernambuco na época do Lampião. Por alguma razão, ele fugiu para o Rio de Janeiro. E aí, lá minha mãe nasceu no Rio de Janeiro. Lá ele convenceu meu pai a se converter para poder namorar minha mãe. E meu pai acabou gostando de Jesus, não apenas da minha mãe. E meu pai se tornou um pastor também, não em tempo integral. Na minha família não há histórico de pastores de tempo integral. Todos tiveram ocupação fora da igreja. Sim. E serviram como pastor. E dentro da minha casa eu tive um modelo de discipulado, leitura da Bíblia, temor do Senhor, oração. E desde pequeno, né, eu já servindo na igreja, tocando, ajudando os irmãos. Então foi assim que o meu ministério começou, sendo inspirado pelos meus pais. E para quem conhece um pouco do senhor, né, estamos conversando com o pastor Domício Júnior, né, o senhor tem dos dons, alguns, né, o dom de levita, o dom da palavra, e o senhor, para aqueles que não sabem, o senhor é um dos compositores de um grande sucesso, né, que muitos cantaram nas igrejas. Conta um pouco pra gente como nasceu esse sucesso, porque às vezes as pessoas vêm pregando, acham que o senhor não canta, mas o senhor vem do cantar, né, vem dessa parte da vida, e a história por trás daquele grande sucesso que o senhor vai falar. Isso, o Salmo 125, né, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mais uma vez, na minha casa tinha culto doméstico, e de tanto que ler o Salmo 125 eu decorei. E Deus me deu um dom na minha juventude, em que o pastor pregava sobre um tema, e quando terminava já tinha um cântico pronto baseado na pregação dele. A igreja cantava uma maneira de fixar o conteúdo da pregação. Aí teve um dia que ele pregou o Salmo 125, e aí o Senhor me deu essa canção para mim e para o Marcos Góes, que é um cantor muito influente da década de 90. Isso. E a nossa igreja era uma igreja onde as outras igrejas iam lá para poder aprender música nova, que sempre teve um ministério musical muito forte, muito repertório bom. E acabou que a gente teve, graças a Deus, Deus nos deu essa sorte de estarmos numa igreja onde as pessoas iam buscar música nova para cantar. Aí a música explodiu. E no ano de 2002, eu e Marcos Góes recebemos um prêmio da Associação Brasileira dos Produtores de Música como a música mais executada no segmento cristão, os que confiam no Senhor. Então foi um presente. E tudo isso no Rio de Janeiro, né? Tudo isso no Rio de Janeiro, né? Pelo sotaque vocês percebem que é carioca e toda essa relação com o Rio de Janeiro. Mas como nasce essa relação do senhor, né, carioca, numa igreja no Rio de Janeiro, com Campo Grande? Como nasce essa relação, pastor Domício e Campo Grande? Na década de 90, o Brasil tinha o Brasil evangélico tinha um porta-voz chamado Reverendo Caio Fábio, na melhor fase, né, da vida dele. E eu trabalhava no projeto social dele. E eu gravei um álbum ao vivo na época, que era um álbum de adoração chamado Canto de Esperança, para divulgar um projeto que ele tinha chamado Fábrica de Esperança, que era o maior projeto social do Brasil. Aliás, era o segundo maior, né? Ele só era menor que a Legião da Boa Vontade. Depois era ele. Um projeto muito grande, lá no Rio de Janeiro, enfim, atendia milhares de pessoas nas favelas, naquela região ali do Acari, com ele Neto. E aí eu gravei um álbum para ajudar essa fábrica. E a Vinde que fez a minha agenda.
para poder viajar o Brasil para lançar o LP e levantar recursos para esse projeto social. Sim. E a primeira cidade que escolheram para eu vir foi para Campo Grande. Aqui botei meus pés dia 10 de março de 96 e nunca mais saí. E na verdade o senhor fala que nunca mais saiu, na verdade o senhor esteve aqui, essa foi uma das cidades, o senhor já esteve aqui, já morou em vários lugares, passou pelos Estados Unidos, fez cursos, mas quando que o senhor passa por aqui em 96, nessa turnê, mas quando que o senhor vem relativamente e passa maior tempo? Porque o senhor teve em Campo Grande, depois foi para os Estados Unidos, depois voltou, exatamente, essa trajetória até chegar à comunidade Portas Abertas. A primeira vez que eu vim em Campo Grande foi em 96, fiquei 4 anos viajando o Brasil. Certo. Em 2000 vim para cá para casar. Eu conheci minha esposa, ela era daqui, eu me casei e comecei o ministério na Primeira Batista com adolescente. Certo. E com um movimento que tinha chamado Quinta Gospel, que era um culto assim que movimentava centenas de jovens toda quinta-feira. Dali eu fui para os Estados Unidos a convite da Convenção Norte-Americana para trabalhar com o Ministério de Jovens e ensinar os americanos a implantação de Ministério de Jovem no modelo que a gente fazia aqui. Sim. Lá eu fiz o mestrado em liderança. Voltei, passei aquele período de 18 meses na IECG, capacitando líderes, e depois eu voltei para a Primeira Batista, que era a minha igreja original. Depois disso, na Primeira Batista, eu comecei a trabalhar com discipulados, com jovens universitários, e a partir dali eu tive um chamado para trabalhar na área corporativa. Aí foi quando eu me reaproximei de você, inclusive, no período em que nasceu a Rádio Hora FM, né? Sim. Então eu estava trabalhando muito na área, e na área corporativa virou ali o meu campo missionário. Eu comecei a ganhar muita gente para Jesus, e aí o meu pastor Gilson, ele falou, cara, você tem que abrir uma igreja com esse perfil, você levar esses empresários que às vezes não querem cultuar no domingo, preferem uma igreja com cara de céu, e aí nasceu a Igreja Portas Abertas, que agora está completando 7 anos. Exatamente, a comunidade Portas Abertas, né, para você que passa ali pela Avenida Mato Grosso, logo depois da pousada Mato Grosso do lado direito, ali tem os cultos, são de quais dias? Quinta-feira, às 19 horas, e domingo às 18. Ou seja, quinta e domingo, né? Exatamente. Um outro fato, pastor Belmício, eu não posso deixar de perguntar para o senhor, porque o senhor sempre está não só envolvido no ministério, mas nas questões sociais, nas questões políticas. Qual que é a visão que o senhor tem, por exemplo, daquele pastor, ou daquele discípulo, daquele cristão, que está meio avesso à política? Qual o conselho que o senhor dá e qual que é a importância da igreja dentro da política? Na verdade, a igreja ela apareceu na política porque a igreja apareceu em todos os setores, né? Então, antigamente não tinha um juiz cristão. Hoje tem desembargador, tem promotor, tem empresário, tem dono de rádio. Sim. Antigamente não tinha nada disso. Então, é óbvio que com o crescimento dos nossos segmentos, também tornou-se exponencial o surgimento de cristãos, pessoas envolvidas, né, com a nossa causa, e assim por diante. Então, na verdade, a igreja, o protestantismo, ele já foi um movimento político e cultural. Então não tem como nós tirarmos. O que é ruim é quando as pessoas usam a igreja como comitê e o púlpito para fazer campanha. Isso é danoso para todo mundo, para a política e para a igreja. Todo mundo sai perdendo. Sim. Agora, quando a igreja entende a função social, porque nós já pagamos o pedágio social, cuidando do órfão, da viúva, do desempregado, do imigrante, nós já pagamos. Então, já que nós já pagamos, nós é que cuidamos do drogado, né? Não é o governo, somos nós. Então, nós já pagamos o pedágio social. Qual o problema de nós entrarmos nessa estrutura política para podermos também orientar, dentro do nosso conceito, da nossa concepção, a sociedade? Então, eu acho muito importante a influência da igreja na política. Então, religião e política não se mistura? Não se mistura. Igual feijão e sapato, não se mistura. Mas a gente precisa do feijão e do sapato. Não tem como abrir mão de um e de outro. E uma coisa importante, né, pastor Domício, que a gente também percebe, e as pessoas acho que começam a ver, que hoje aqueles políticos que lá estão, se eles não tiverem uma identificação com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente acredita, né, muda-se uma lei que pode se mudar, assim, tem uma lei sobre a questão da igreja, se não tiver cristãos para lutar por esses direitos, direito à vida, direito a todos os valores que nós defendemos, se não tiverem pessoas que são do nosso meio, que acreditam têm a nossa mesma fé, os mesmos princípios, né, a coisa vai mudar, né? Uma época do Brasil falava que
o cristão e o crente não podia se envolver com política. Sim. E aí aqueles que não acreditavam tomaram conta. Agora, nos últimos anos, né, a igreja e o cristão têm se posicionado. Acho que isso é importante, né? Sabe o que eu acho, Luciano? É que na nossa época, quando nós crescemos, os políticos cuidavam de escola, saúde, asfalto, energia elétrica. Era assim, isso que os políticos cuidavam. Sim. Então, a própria política entrou numa área que é nossa, num campo que é nosso. Sim. A questão da moralidade, do comportamento, começou a falar de aborto, ideologia de gênero nas escolas. Então, quer dizer, não foi a igreja não queria se meter nisso. Sim. Agora, só que eles começaram a entrar num assunto que são nossos. Então, a gente tem que entrar para defender os nossos valores e os nossos princípios. E foi isso que aconteceu, na minha opinião, entende? Eu acho que isso é extremamente importante. Nós estamos conversando com o pastor Domício Júnior, da comunidade Portas Abertas. Ele tem muito conteúdo, tem muita coisa para passar. Quem quiser acompanhá-lo, é só entrar nas redes sociais dele, @Domício Júnior, no Instagram, né, e nas outras redes sociais. Pastor Domício, né, como falava para o senhor, perto das 15 horas, a gente abre os nossos microfones para nós fazermos uma oração pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo país, e para aqueles também que estão ouvindo a Rádio Hora 92,3. Eu vou chamar a nossa vinheta e já vamos voltar para o senhor. Como fazemos em todos os nossos quadros aqui do Café do Pastor, com o pastor, podemos abrir o microfone, pastor Domício, o senhor com uma liderança estabelecida aqui na cidade, fazer uma oração para todos esses que nós citamos aqui. Fique à vontade. Amém, que benção, né? A Rádio Hora Nona. Exatamente. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Você que está, porventura, em algum lugar e você precisa de uma oração, se você puder encostar seu carro, parar agora, ou parar seus afazeres para poder se concentrar nesse momento em que nós vamos orar e falar com Deus, eu quero te desafiar a separar esse tempo. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo precioso que nós estamos aqui. Muito obrigado por esta rádio que tem sido uma voz do Senhor, tem sido a tua boca na casa, ó Deus, de milhões de famílias e lares. Eu quero te agradecer por esse tempo precioso. Nós colocamos em primeiro lugar a nossa cidade, Campo Grande, diante do Senhor, a gestão da nossa cidade, que o Senhor coloque a tua mão, trazendo, Pai, a bênção na área de saúde, educação, segurança, moradia, transporte, infraestrutura, os gestores, o judiciário, Senhor, os policiais, os bombeiros que trabalham, que a tua mão venha sobre a nossa cidade. Abençoamos o Mato Grosso do Sul, um dos celeiros das nações. O Senhor tem nos escolhido para prover alimento para o faminto, para exportar o nosso alimento, Senhor, para abençoar a mesa, chegar nas mesas das famílias. Nós pedimos, ó Pai, que junto com o nosso alimento, que chegue também a bênção do Senhor, não apenas no nosso estado, em todos os municípios, mas também onde os grãos, o gado que é feito, criado aqui em Campo Grande possa chegar. Abençoamos a nossa nação, o Brasil. Senhor Deus, tira a nossa nação desse tempo de turbulência, que o temor do Senhor venha sobre nós, que haja, Deus, libertação, que a nossa nação seja livre de todo pensamento cativo e que nós possamos experimentar o teu favor em nome de Jesus. Abençoamos as famílias, as crianças, os idosos, abençoamos os vulneráveis e que haja sempre, Pai, a tua provisão nas despensas de cada casa que está nos ouvindo agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Essa foi a nossa oração da Hora Nona, com o nosso convidado, pastor Domício Júnior, da comunidade Portas Abertas. Muito obrigado, pastor. Amém. Não há de que, estou sempre à disposição. Gosto muito de estar com vocês. E agora a gente volta com a programação, sempre mais com a nossa Karina Cat, e agradecendo você também, Bárbara Bejarano, pelas nossas mídias. E amanhã, às 12h40, aqui na Rádio Hora, mais um Café com o Pastor. Um grande abraço.